Olá, galera da Arsenal Brasil. Arsenal 2, Sevilha 1. Vencemos e somos líderes do grupo novamente, com um empate entre Lens e PSV. O grupo ficou da seguinte maneira: Arsenal com 6 pontos e 4 gols de saldo, Lens com 5 pontos e 1 gol de saldo, Sevilha com 2 pontos e menos 1 de saldo e PSV com 2 pontos e menos 4 de saldo. Então, uma vitória semana que vem em casa, semana que vem, daqui a 15 dias contra o Sevilha, nos colocaria numa posição muito confortável, ou já classificados, basicamente, precisando aí de muito pouco, não, matematicamente classificado, mas se a gente ganhar e o PSV perder, a gente vai a 9, o Lens vai a 8, eles ficam com 2, a gente está classificado e disputando o primeiro lugar no grupo na partida seguinte contra o Lens. E caso o PSV vença, a gente fica 4 pontos na frente, enfim. O grupo deu uma limpada muito boa num lugar que é muito difícil de jogar. Um lugar que é muito difícil de jogar, um lugar que é muito difícil de vencer. Historicamente, o Sevilha perde muito pouco em casa, é um time muito caseiro nas suas aventuras europeias. A torcida estava animada, jogaram bem contra o Real Madrid no final de semana, né? Muito embora alguns de seus torcedores achem normal ofender de forma racista o Vini Júnior. Até onde a gente sabe, não aconteceu nada disso hoje, felizmente. Mas enfim. O time estava animado, técnico novo, boa atuação e eles deram. A torcida deu um show, os caras tentaram criar um ambiente e o Arsenal foi extremamente profissional hoje. Que orgulho que me deu do Arsenal no primeiro tempo. Porque a gente tirou completamente a graça do jogo. A gente dominou a partida, a gente dominou as ações em todos os setores do campo. A nossa pressão alta era muito boa, a nossa recuperação para o bloco baixo, a transição para o bloco baixo era muito eficiente. O Sevilla não conseguia fazer absolutamente nada. Bom lembrar que a gente deixou o Gabriel Martinelli na cara do gol muito rápido, ali com 8 minutos de jogo. Na primeira vez que a gente usou da isca de pressão, né, que o Raya fica com a bola no pé, esperando vir alguém, e a gente consegue sair jogando rápido com o Jesus. Jesus joga para o Martinelli, Martinelli finaliza mal em cima do goleiro. As outras duas vezes que a gente tentou fazer isso não deu muito certo. Na primeira, o Raya só passou para, tipo, errou o passe, assim, não deu em nada. No segundo, até ele errou um passe de uma forma mais perigosa. E depois a gente meio que parou de fazer isso. A gente se contentou em jogar num bloco médio e meio que esperar o Sevilha cansar. E isso acabou dando certo no segundo tempo. Mas enfim, a gente tô me adiantando um pouco porque quando o Sevilha foi para aquele abafa de final do primeiro tempo para tentar fazer um gol, o Gabriel Jesus me pega a bola, dribla três numa cortada só, mas se você olhar a câmera de cima, ele tira uns 7 jogadores do Sevilha da jogada, e não é exagero o que eu tô falando, e joga pro Martinelli, que teve a malícia de sair do nosso campo, né, para não ter impedimento. Driblou o goleiro, fez o gol, pá, 1-0, beleza, show. Voltamos no segundo tempo muito bem, dominando. Jesus me arruma um golaço, porque assim, o Arsenal jogou o jogo inteiro, 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 inteiro pela esquerda. Eu acho que por dois motivos. Primeiro, bicho, o Odegaard tá muito mal. O passe dele não tá entrando. As coisas boas que ele fazia não estão entrando. Nos últimos 2 ou 3 jogos, assim, ele tem jogado muito, muito mal. Contra o City eu até dar um crédito, porque é um jogo muito duro, não espero que ele vá passear no meio-campo do City, mas nessa volta da data FIFA ele tá muito mal, muito mal. Então, acionar o Saka estava dando errado, né? Eu acho que o entrosamento ali com o Ben White do Saka não estava funcionando também. As ultrapassagens estavam com um timing ruim, em grande parte porque eu acho que o Acunha, diferente dos zagueiros da Premier League que não tentam ficar colados no Saka, ele dava muito espaço porque ele não tinha tanto apoio do lateral dele. Então, a jogadinha do Ben White não funcionava, né? A ultrapassagem do Ben White para puxar o lateral não funcionava porque o Acunha estava 3, 4 metros atrás. Por uma questão de precaução, eu não sei se foi uma coisa trabalhada no treino de tipo, olha, se você não der espaço, eles vão te pegar desse jeito. Então, dá espaço.
espera o seu volante flutuar, que era assim que eles faziam a cobertura do Saka, né? Era com volante, não era com ponta. E acabou que o Odegaard atrapalhou o nosso lado direito. Então, e o lado esquerdo, o lateral direito deles é o Jesus Navas, que é um senhorzinho. E contra o Martinelli a tendência é que ele fosse destruído, ele foi destruído. Assim. Jesus Navas teve uma noite tórrida. A gente quase fez mais um ou dois gols em cima de falhas individuais dele. O golaço do Jesus sai em cima dele também, né? Jesus corta para dentro. E assim, ele para, ele pensa, ele fala: daqui dá, hein? E o Jesus Navas não chega. E aí ele chuta. E aí o Jesus Navas ainda não chegou no frame. É uma loucura, assim, o como foi fácil. Mas dane-se, um golaço do Jesus. Que, infelizmente, estourou ali o posterior da coxa. Se for uma lesão simples de lesão da coxa, ele só volta depois da data FIFA. Porque esse bloquinho de jogos é muito curto, são 4 semanas de jogo, 8 jogos. Agora já foram 2, faltam 6. Se você for considerar que um deles é Copa da Liga, faltam 5 jogos importantes. E eu acho que o Jesus vai perder esses 5 jogos. Infelizmente, acho que ele vai perder esses 5 jogos. Por mais que tenha sido algo muito, muito leve. Aqui, tirando o jogo contra o Newcastle, não tem nenhum jogo particularmente difícil também, né? Óbvio que eu queria ele em campo, eu adoro o Jesus. Mesmo no jogo ele estava sendo muito mal acionado, ele foi lá e decidiu. Excelente atuação dele, mas pelo menos a gente não vai perder ele por um período onde ele seria mais importante. É isso que eu quero dizer. Mas enfim, acho que a gente vai perder ele por um tempo. E o jogo estava morto. O jogo estava morto. A torcida do Sevilla já estava parado de cantar. Eu só ouvia a Away do Arsenal no estádio. E aí, eis que surge a Wild Ben White Appears. Né? E é bom que ele descoloriu o cabelo, tá parecendo a cenoura. É fácil de achar em campo. Completamente perdido na marcação do escanteio. Completamente perdido assim de uma forma inaceitável, e é uma coisa recorrente no futebol do Benjamin White. Botou a bola por cima, ele fica zureta, zureta, zureta. No chão eu acho ele um lateral excelente. Botou a bola no alto, ele fica zureta. Assim, absolutamente indefensável a cabeçada do Gudelli. A queima-roupa no primeiro pau, enfim. É o tipo de lance que se o zagueiro não tira, é gol quase sempre. Se o cara pegar um contato bom de cabeça, não tem o que fazer. A gente vai falar do Raya, mas acho que no gol, de culpar o Raya, tinha gente culpando o Raya de brinks e tinha gente culpando a sério. Assim, a culpa do Raya no gol é zero, bicho. O Ben White fez tudo sozinho ali. A obra inteira dele. Inclusive, ele se perdeu no jogo depois, deixou muito espaço nas costas, né? Teve um lance que o rapaz matou de mão e finalizou uma pedrada, que o Raya fez uma defesaça, mas ele matou de mão e a bola tinha parado. E na outra o cara tentou um voleio de cinema e mandou a bola longe, mas assim, o Ben White estava perdidaço, perdidaço em campo. Mas, de qualquer forma, a gente recuou, recuou, recuou. Foi tentando. Eu acho que a gente estava nem tanto recuado assim até a entrada, a troca do Jesus pelo Nketiah, que foi uma troca por lesão. Eu acho que o Arteta não queria tirar o Jesus porque ele estava segurando a bola muito bem na frente. Quando o Nketiah entrou, cara, nada colava. Nada colava, nada colava. Que atuação horrorosa do Nketiah. Meu Deus do céu, assim. E ele é desses, assim. Eu acho que o grande problema do Nketiah, tu vai falar, o Nketiah é ruim, o Nketiah é isso, o Nketiah é aquilo. O Nketiah, quando começa os jogos, em geral, ele dá atuações bem aceitáveis para o que se espera dele dentro do contexto do elenco do Arsenal. Ele vai te fazer um gol a cada 2 a 3 jogos, ele vai fazer o trabalho defensivo que se pede dele, mas geralmente quando ele vem do banco, ele raramente faz alguma coisa minimamente aceitável. E hoje, assim, acho que foi das partidas mais inaceitáveis do Nketiah. O Havertz estava com uma instrução muito estranha, porque eu achei que quando ele entrou no lugar do Odegaard, ele falou, vai jogar no lugar do Odegaard, né? Não! Ele estava jogando depois do Saka, colado na linha lateral, num canto do campo onde é difícil acertar, né? A bola longa para ele, não entendi muito bem qual foi a ideia do Arteta ali. Não deu muito certo, mesmo depois que o Saka saiu, entrou o Martinelli, ele continuou ainda por fora do Martinelli.
Muito estranho o posicionamento que o Arteta deu pro Havertz, não entendi. Acho que não beneficiou a gente em absolutamente nada. E a gente tomou muita pressão no final. Nenhuma chance clara de gol e tal. Acho que tirando o cruzamento que o Raya tirou de uma forma esquisitíssima para trás, acho que ele tentou socar para frente. Eu não sei o que ele tentou fazer ali, porque se ele socasse para frente seria gol deles, porque a bola ia pegar em alguém. Então, assim, eu sei lá o que ele tentou fazer ali, foi esquisito pra caramba. É, se fosse gol, eu ia falar que foi um momento Almune, assim, mas como não foi, eh, é isso sobre o Raio que eu tenho a dizer. Eh. Eu fiz uma metáfora no nosso grupo da Arsenal no Brasil e eu vou fazer ela aqui e espero que vocês entendam. O Arteta tem um carro manual e ele tem duas pessoas habilitadas para dirigir ele. Uma delas só dirige carro automático e a outra acabou de tirar a carteira. Então ele vai com a pessoa que acabou de tirar a carteira, porque a outra só dirige carro automático, ela quer um carro automático para ela. Enquanto não tiver o carro automático, ela não joga, ela não topa fazer, entendeu? É isso que está acontecendo no Arsenal, que eu acho que isso é uma coisa que as pessoas não entendem. Ah, por que o Ramsdale não tem chance? Que injustiça com o Ramsdale. Não, o Arteta falou, bicho, meu goleiro tem que fazer isso, isso, isso. Ramsdale, você quer fazer? Ele falou, não quero, não me sinto confortável. Você pode pegar na entrevista do Players Tribune que ele fala sobre isso. Isso foi antes da contratação do Raya. Ele fala, não faço isso. Isso eu não faço. Então ele falou, tudo bem, eu vou arrumar quem faça. Quem está fazendo é bom? Não. Mas vai continuar. Porque ele está fazendo o que o técnico quer que ele faça. É muito simples o que está acontecendo no gol do Arsenal. E eu acho que parte do nervosismo, do pânico do Raya tem a ver com essa pressão externa que está caindo sobre ele. Assim, já é um desafio enorme para um goleiro da idade dele, que sempre jogou tipo, em times muito pequenos. Chegar no Arsenal com essa pressão toda de Arsenal já seria o suficiente. Essa pressão extra também é um fator, acho que não dá para dizer que não é. Mas assim, eu falei de tudo que deu errado, falei 12 minutos de coisas que deram errado no nosso jogo, mas assim, vale dizer que a gente fez umas coisas muito interessantes. Eu acho que o Arteta merece crédito por uma solução que eu nunca teria imaginado que fez o nosso lado esquerdo vibrar hoje. Foi muito bom o nosso lado esquerdo por causa da solução que ele inventou. Tirou o Zinchenko e botou o Tomiasso. Mas o Tomiasso não estava fazendo a função do Zinchenko, nem a função de um lateral esquerdo. Ele estava jogando como jogava o Xhaka. Por quê? Porque uma coisa que provavelmente o Arteta percebeu é que é o seguinte: o Rice não pode ir muito à frente e deixar espaço no meio-campo para o Jorginho cobrir. Porque se o Jorginho tiver que cobrir mais do que 2 metros quadrados, esquece, já era. A gente vai ser punido na transição, vai estar mal posicionado e vai tomar gol de contra-ataque. Então ele deixou o Rice 90% da partida na função de, olha, protege o Jorginho, por favor. E aí, aquele espaço precisava ser ocupado por alguém, o espaço da projeção ali da frente. Ele falou, Tomiasso, vai tu. Lembra que o Chaka fazia na temporada passada? Hoje você é o Chaka. Faz o que você quiser. E deu certo de uma forma estranha. O Tomiasso não tem o mesmo nível de segurança no passe, especialmente em espaços curtos que tinha o Chaka. Obviamente ele não jogou tão bem quanto o Chaka jogaria num bom jogo dele ali, mas ele foi muito bem na partida, defendeu pra caramba, não criaram nada daquele lado no jogo inteiro. E essa função funcionou pra gente, funcionou. O Martinelli foi acionado muitas vezes, ele fez um gol, deveria ter feito outro, poderia ter feito outro. Teve algumas outras boas oportunidades de 1 contra o Jesus Navas, ou em situações onde ele estava bem apoiado, que ele conseguiu tocar a bola para o Rice ou para o Tomiasso chutarem e tal. Deu bem certo. Eu gostei do nosso lado esquerdo hoje pela primeira vez na temporada. E eu acho muito estranho dizer tudo isso, porque assim, o nosso time, historicamente, não funciona sem o Zinchenko. A gente não tem a progressão de passe necessária. E a gente não teve uma progressão de passe muito boa, mas para esse estilo hiper pragmático, que é a proposta de jogo que a gente está adotando agora, gostei, funcionou, eu gostei.
Gostei bastante do que a gente fez ali. Certamente, se o Partey tivesse disponível, e eu não sei se foi uma lesão inesperada, porque ele não viajou, então ele teria se machucado segunda-feira de manhã antes do voo, porque ele estava no treino. Ou ele não viajou por causa de uma lesão muito específica, muito inesperada, o que é sempre possível, porque ele é o Partey, ele é feito de lesão. Ou pode ser uma questão com a polícia espanhola, sobre aquele caso que a gente já conversou e tal, das denúncias de violência sexual contra ele que foram feitas na Espanha. Ou seja, para não rolar um risco Daniel Alves, né? Talvez a gente tenha achado melhor simplesmente não levar o jogador e paciência. E aí não entrou contra o Chelsea porque ele provavelmente chegou da data FIFA de fato cansado, não tinha condições, enfim. Vamos ver. Se ele jogar, se ele começar jogando no final de semana, eu vou ter basicamente certeza que foi por questões jurídicas e não questões de lesão. Não tem muito o que dizer basicamente sobre isso. Então, assim, eu gostei das soluções táticas do Arteta ali para a esquerda, especialmente em um dia que o nosso lado direito foi um desastre completo. E eu acho que não é culpa do técnico, isso foi culpa da atuação dos jogadores. Aquela trinca de jogadores ali joga junto há 200 bilhões de anos, não tem direito de jogar mal daquele jeito. O Saka não me parece estar 100%, mas é aquilo. Veja o jogo contra o Chelsea. O Saka não precisa estar 100% para decidir o jogo. Quem dá aquele passe maravilhoso para o Trossard empatar é o Saka. Ele precisa de um lance, precisa de um pouco de espaço. O problema é que quando ele criou algumas coisas interessantes, mas caía sempre no pé do Odegaard, que chutou. Nossa, teve uma chance clara dentro da área, que ele chutou super mal, fraquinho, em cima do zagueiro. Ou era o Ben White correndo que nem um piro tonto, enfim. Realmente aquele lado não funcionou. E eu acho que o Saka é o menor culpado dos três. Uma vitória muito importante, tá ganho. Jogo do final de semana muito mais tranquilo. O Sheffield é disparado o pior time da liga até agora, só tem um ponto. Vitória obrigatória. E eu quero ver esse time. A gente não vai ver esses times mais solto. Isso é uma ilusão que a gente tem que aceitar que não vai mais acontecer. Mas eu quero ver esse time mais seguro. Porque a gente sofreu muito no final, porque vários jogadores perderam a cabeça. Jorginho perdeu a cabeça, Gabriel Magalhães começou a perder a cabeça, Nketiah nem veio com cabeça para campo. E a gente precisou do Declan Rice, que é uma contrato bicho. A gente tem que ligar pro West ainda mais uns 20 milhões para eles, né? Basicamente é isso. Foi um roubo 100 milhões do Declan Rice, um roubo, um assalto. Foi nível contratação do Martinelli pro Ituano, tá ligado? Foi um assalto que a gente fez com o West Ham. A gente precisou da liderança do Declan Rice no final. E eu achei que quem também fechou o jogo muito bem foi o Trossard, cara. O Trossard entrou em campo e ele pegava a bola para segurar, para prender, para passar, para rodar. O Trossard entrou muito, muito bem. Eu ficaria entre ele e o Havertz para começar de centroavante no final de semana. Eu não usaria o Nketiah de jeito maneira, porque ele não tá merecendo. Aí que tá. Quando ele tava começando jogando, ele tava jogando direitinho e tal, eu entendia mantê-lo. Agora não faz sentido, do ponto de vista da meritocracia do elenco e tal. Eu gostaria de ver algo diferente ali. Eu acho que pode ser interessante ver o Havertz. Certamente seria uma coisa diferente do nosso time. Mas eu não sei, porque eu também, como eu falei no pré-jogo, eu estou tentado a não colocar o Odegaard em campo. Talvez eu colocaria o Havertz ali. Tentar jogar ele de 10 exatamente como ele jogava no Leverkusen. Cai levemente para a direita e infiltrando na área com liberdade. É uma possibilidade também. E botar o Trossard centroavante também é uma possibilidade interessante. Mas eu acho que o Arteta não vai tirar o capitão dele. Simplesmente não vai acontecer. Mas enfim, eu acho que é isso. Boa vitória. Uma atuação em grande parte muito segura. Mas novamente, a gente deixa os nossos nervos tomarem o melhor da gente. Lápis de concentração que a gente sempre paga muito caro por eles. E são lapsos de concentração que, na minha opinião, sempre vêm dos mesmos jogadores, nas mesmas situações. E quando eu falei no Twitter para as pessoas, eu falei, ó, não se surpreendam se no final, no ano que vem, os injustiçados da vez sejam Ben White e Odegaard. Não duvido que a gente faça caixa com eles para tentar fazer algum tipo de upgrade nas posições. São posições melhoráveis do Arsenal.
Leia-se, a rigor, para mim, tirando o Saliba, Declan Rice e os nossos dois pontas, dá para melhorar em todas as posições. Algumas menos, outras mais, mas dá para melhorar em todas. E eu acho que essas duas certamente, talvez o Timber já fosse a solução para o Ben White, mas certamente essa parte da criatividade do time, se o Odegaard tiver um período muito maior assim em campo desse jeito, vai começando a ficar complicado, porque hoje ele não fez uma partida horrível sem a bola. Sem a bola, eu acho que ele foi excelente, excelente, pressionou, defendeu e tal. Ele pode estar sentindo essa responsabilidade defensiva, ele não está tendo físico, fôlego para fazer tudo. Mas se ele não tem físico, fôlego para fazer tudo, a gente tem duas opções. Ou a gente. Qual é a ideia do Arteta? Né? Ter 5 jogadores muito ofensivos na frente. A gente contratou o Havertz para isso. Se o Havertz vai dar certo naquela posição ou não, isso é irrelevante para esse exercício mental que eu estou dizendo. Mas se o outro jogador que tem mais um pouco de responsabilidade tática, defensiva, de movimentação, não consegue também, então a gente tem dois problemas. A gente pode escolher sacrificar um eixo do volante ali do triângulo para deixar mais espaço para o Odegaard, ou a gente pode simplesmente falar, olha, não deu certo o Havertz, não deu certo o Odegaard, eu vou vender os dois e vou fazer, ou vou deixar o Havertz de rotação de ataque e vou tentar trocar as duas posições. Muita coisa é possível. Eu não estou condenando ninguém, mas assim, só estou pensando, tentando imaginar o ideal e o que a gente precisa para chegar lá. E claramente a gente está muito mais próximo desse. Curiosamente, a gente parece estar pior, mas acho que a gente está muito mais próximo desse ideal agora do que a gente estava na temporada passada. Porque eu percebo claramente que a impressão que as pessoas têm na temporada passada só conta até a Copa. O que a gente fez depois da Copa, que foi um declínio brutal do time, ninguém lembra. Então parece que o time é só as 17 vitórias e um empate, alguma coisa assim que a gente fez antes da Copa. Que foi brilhante, foi maravilhoso, mas não é tudo, né? Não é a imagem inteira da temporada. O time caindo aos pedaços no final, sem físico para dar 2 passes, faz parte da mesma temporada, da mesma periodização física, da mesma hiperutilização dos mesmos jogadores. O Arsenal claramente tentou aprender com seus erros. Temos um calendário muito mais pesado agora. Tinha Europa League, agora tem Champions League. A gente não pode ficar rodando e botando qualquer gente em campo para ganhar esses jogos. A gente não teria ganho esse jogo com uma rotação forte. A gente teria perdido e estaria ferrado no grupo. Então, assim, não fiquem achando que as demandas físicas nessa temporada, que são muito maiores, não impactam nosso elenco e nossas atuações. Por que o City é o time mais chato do mundo? Porque é o jeito mais eficiente de ganhar. E a gente quer ganhar. Eu, sinceramente, eu quero dormir para uma taça da Champions League. Assim, tipo, nossa, ver o jogo, porra, passando mal de sono, campeão. Tá ótimo. Eu não ligo. Eu não sei vocês.